Pronto, botei. Pode falar, irmã Silvana. Então, nós vamos estar lendo aqui, né? Hoje, né? Vamos estar a palavra que o Senhor quer compartilhar aqui conosco nesta noite, nessa início de noite aqui, né? Já no Brasil. Alguns lugares já está bem mais tarde, né? E nós vamos estar falando sobre a mulher samaritana. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Embora Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois, né, aqui nós temos que entender que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Não se relacionava bem com os samaritanos, tá? Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis
que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Até aqui. Então, o que nós aprendemos com essa palavra? Muitos de nós já ouvimos essa palavra, a mulher samaritana. Mas o que nós entendemos aqui? Existia uma mulher em Samaria. Jesus não era para passar em Samaria, ele poderia ir por um outro percurso. Mas por que Jesus, o que nós podemos entender aqui dessa palavra? Por que Jesus passou por Samaria? Porque Deus, seu Pai, ele tinha marcado um encontro de Jesus com uma mulher. Porque às vezes nós não entendemos o que acontece, mas a situação, mas não era para acontecer isso, aconteceu por quê? Aconteceu porque já estava tudo no coração de Deus, um encontro entre Jesus e a mulher samaritana. A palavra de Deus fala que tinha uma mulher samaritana e que ela buscava água no poço. Todos os dias ela buscava água. Mas ela buscava água em um período que não era tão comum. As mulheres de Samaria buscavam água bem cedo, bem pela manhã. Mas diferente dessa mulher samaritana, ela buscava água ao meio-dia, num sol escaldante. Ela buscava água nesse período. Vamos entender por que será que essa mulher buscava água meio-dia e não de manhãzinha como as demais mulheres. Eu acredito que a mulher samaritana buscava água ao meio-dia para não se encontrar com outras mulheres e o seu pecado ser apontado. Porque todo mundo sabia quem era a mulher samaritana. Mas um dia ela indo ao poço, ela encontrou Jesus. E Jesus, ele falou para ela: me dá água, me dá da tua água. Mas ela falou: como o Senhor, sendo um judeu, que não se mistura com os samaritanos, como pode pedir para mim
água. Eu que sou uma mulher samaritana. Jesus respondeu para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água para beber. Mas não é a água do poço. Não é aquela água que todo dia ela ia ao meio-dia buscar água num sol escaldante. Era a água, fonte da vida. Água que jorra direto do trono do Senhor. Águas que limpa, que purifica, água que cura, que liberta. Era dessa água que ela estava falando. Mas ela não, ainda nessa conversa com Jesus, ela não entendia o que ele falava. E ela estava falando: como o senhor pode tirar essa água? O senhor não tem balde, não tem nada para tirar. Mas Jesus não estava falando dessa água. Mas quando a mulher samaritana, ela começou a entender, quando Jesus falou: vai e chama teu marido. Jesus, ela falando: não tenho marido. Jesus falou assim: certo, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje não é seu marido. Ali, Jesus se apresentou para ela como profeta, uma pessoa que ela tinha conhecido ali naquele momento e já sabia a vida dela. Como ele sabia a vida dela? Ele se apresentou como profeta para ela. Ali, os olhos da mulher samaritana, ele começou a se abrir. E ela começou a enxergar como esse homem sabe da minha vida. O que ela estava ainda pensando era uma água natural, a água que ela tirava do poço. Jesus estava falando da água da vida, água que jorra, essa água que tem que jorrar dentro de nós, a água da vida eterna, a fonte de água, água que corre direto do trono de Deus. E o que aconteceu ali com essa mulher? Naquele momento, os olhos dela começou a se abrir. E ela começou a entender que aquele ali não era um homem. Ele não era um homem comum. Tinha algo a mais. Tinha algo a mais ali. Se nós formos um pouquinho mais para frente aqui, no versículo 27 de João 4:28, fala aqui, ó: neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: o que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Então, quando a mulher abriu os olhos, que ela viu que ela estava diante de um profeta, ela deixou o cântaro, tem versões que falam que deixou o jarro, ela deixou para trás, ela deixou aquilo que ela buscava, aquele material aquele equipamento, instrumento, aquela vasilha que ela buscava água todo dia. Mas ali, quando a mulher falou assim, ela não estava entendendo que Jesus era o Messias, era o Cristo, e ela falou: como que ele está falando de uma água? Ele não tem nada para tirar água, o poço é fundo. Mas ali ela falou:
quando ela entendeu, ela falou, ela não tinha entendido ainda que era essa água viva, mas ela falou: então dá-me de beber dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui, porque era humilhante. Ela vinha num sol para não ser vista, para que o seu pecado não fosse apontado. Ela vinha num horário que quase ninguém vinha, que não era comum, mas ali, quando ela viu quem era, e ela saiu para falar: olha, eu encontrei uma pessoa, ele falou tudo da minha vida. Não seria esse o Cristo, Jesus? Não seria o Messias? Ela deixou o cântaro para trás e ela foi embora sem o cântaro. Essa parte que ela deixou o cântaro, ali nós podemos entender que essa mulher, ela deixou a vida passada, o pecado, ela deixou uma vida suja que ela vivia para trás. E esse cântaro que ela deixou representava isso. Eu deixo para trás essa vida. E eu sou uma nova pessoa. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos que deixar para trás. Deixa para trás o lamaçal. Deixa para trás toda aquela sujeira. Deixe para trás e vá, porque você encontrou Cristo. Assim como aquela mulher, quando nós encontramos Cristo, nós temos que deixar para trás. E muito mais, aquela mulher, ela foi falar para outros. Ela estava ali, naquele momento que ela teve o encontro com Cristo, ela estava sedenta. Ela foi para falar para outros quem ela encontrou. Assim como nós devemos falar para outros o que Jesus fez na nossa vida. Eu era assim, eu era doente emocionalmente, eu era depressiva, eu era tanta coisa, mas um dia eu encontrei Jesus e a minha vida transformou. Eu deixo para trás o passado, não quero saber mais. A palavra do Senhor fala que tudo se fez novo, que ele transforma, que quem se arrepende, pede perdão dos seus pecados, ele joga no mar do esquecimento e deles ele não se lembra mais. É essa palavra que nós temos que ter, essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Às vezes, a pessoa está sedenta e ela não sabe por que ela está sedenta. Aquela mulher, ela estava sedenta por relacionamento. Por isso que ela tinha um marido, outro marido, outro marido, outro. E o que ela estava não era o marido dela. Então, a sede dela, o vazio que ela queria preencher, era com relacionamentos. Tem muitos que eu que trabalho na área, que eles querem preencher o vazio usando drogas. Outros tomando medicamentos. Outros se prostituindo. E cada um tem uma sede. Ele não entende, mas ele é sedento por algo para preencher o vazio que há dentro dele. Mas nós temos que entender que a fonte vem do Senhor, direto do trono. O vazio e a nossa vida, ela vai ser preenchida, ela vai ser transformada a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo. Não é coisas materiais,
que vai preencher esse vazio, que nós possamos estar sedentas, sedentas de Jesus, sedenta de buscar, sedentos da palavra, que nós possamos falar o que o Senhor fez na nossa vida, que através de nós fomos curados para curar outras, que nós possamos falar um dia eu era assim também, igual você, ou até pior, eu era pior que você nem sabe o que eu aprontava, mas eu tive um encontro com Cristo. Eu tive um encontro. E quando eu tive um encontro, eu tive tanta sede, eu tive sede, eu fui saciada. E aquela água que jorra do trono, eu nunca mais, eu esqueci, eu nunca mais, hoje eu vivo para falar o que Jesus fez na minha vida. Ele me curou, ele me libertou, ele me salvou. Ele é tudo para mim, ele é o amado da minha alma. Nós não podemos deixar, assim como aquela mulher deixou para trás aquele passado, e os olhos dela se abriram naquela hora. Que os nossos olhos também possam ser abertos. Se tiver alguma pessoa aqui que está ouvindo essa palavra, que ainda busca saciar a sua vida, preencher o vazio. Ah, eu tenho um vazio, você não sabe o vazio que eu tenho. Eu faço tudo para preencher um vazio, mas eu não estou contente comigo, eu não consigo, eu sinto falta de algo, eu sinto, e eu não consigo, eu busco em remédios, eu busco em jogos, eu busco em vícios, eu busco, mas eu não consigo preencher. Preenche, mas é momentâneo. Quando passa o efeito, eu continuo vazio. Eu sinto que eu sou uma pessoa vazia, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Jesus está falando conosco. Preencha esse vazio com a minha presença. Preencha, você nunca mais terá sede. Água que jorra da fonte. Você vai ser transformada. Você nunca mais vai ser vazia, não vai existir tristeza, não vai existir depressão, não vai existir ansiedade, não vai existir nada, porque você vai ser preenchida com a minha presença. E é maravilhoso. Além de ser preenchida com a minha presença, você vai poder compartilhar o que eu fiz na tua vida, o antes e o depois. Eu era assim, hoje eu sou assim. Hoje ninguém acredita mais quem nós somos. Será que essa pessoa é essa mesmo? Será? Não, não é possível, né? Ela era tão assim, ela era tão triste, tão cabisbaixa, era uma pessoa que só chorava. Hoje, será que ela é desse jeito? Ela mudou? Sim, eu mudei. Mudei. Nós temos que ter essa convicção. Eu mudei porque um dia eu, como a mulher samaritana, eu encontrei o dono da fonte. Fonte de águas viva. Foi esse que eu encontrei, e a partir do momento que eu encontrei, eu nunca mais fui a mesma. Eu nunca mais. É isso que nós temos que ter a certeza. Busca na fonte. Busca na fonte, direto com o dono da fonte. Em nome de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo. Em nome de Jesus.
Era essa palavra que eu queria compartilhar com as irmãs aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, irmã Silvana. Que palavra maravilhosa, né? Como é bom a gente lembrar, né? Ela estava num momento que não era de costume das mulheres, porque ela se escondia em meio ao pecado, né? Que ela tinha como pecado, que ela tinha como erro dela, de ser uma mulher que era reconhecida por já ter tido vários homens. E, e aí é onde você percebe que nem ela mesma conseguia se perdoar. Ela mesma se culpava por isso, tanto que ela se escondia. Ela não se misturava com as mulheres para não ser apontada. As pessoas não queriam andar com ela. Mas Jesus, no seu imenso amor, estava ali naquele momento para falar com ela, para dar a mão para essa mulher, para fazer que ela reconhecesse que havia algo que ela mesma precisava limpar naquele momento, que ela mesma precisava retirar, que ela precisava acreditar que ela poderia ser diferente. Então, que a gente não Amém. perca essa oportunidade quando o Senhor chegar até nós para nos mostrar o que precisa ser retirado de nós, o que precisa ser limpo, o que tem em nossas vidas que muitas vezes a gente permite que o outro aponte, que o outro fale. Se você tem medo de que alguém aponte algo que você passou na vida, é porque você mesmo ainda não resolveu. Porque se você passou por algo em sua vida, isso não vai ser mais vergonha. Isso vai servir para você falar: o meu Deus me tirou de lá. O Amém. meu Deus me resgatou. Isso é cura. Isso é cura. Você não vai ter mais essa vergonha, não. Você vai adorar a Deus, louvar, exaltar, porque fala assim: olha da onde o meu Deus me tirou. Amém. Você viu que as pessoas falavam que eu fazia? Era aquilo mesmo ali, ó. Mas o meu Deus me transformou. Então não permita que o inimigo te prenda em algo para que as pessoas te apontem. Não permita. Muito pelo contrário, seja você a colocar essa história no outdoor e dizer: ali foi o que eu passei, ali foi o que eu vivi. Hoje eu sou uma nova pessoa. Deus fez tudo novo em mim. Aquelas coisas lá não me incomodam mais. Eu falo naturalmente de tudo que passei, porque não dói mais. Acabou, encerrou. Aquela época lá da minha vida, acabou. Deus colocou um fim. Então precisamos sim tomar posse, como essa mulher ali. Ela aproveitou aquele momento, ela abraçou aquela oportunidade. Quantas oportunidades Deus nos dá de sermos tratados, sermos transformados, de sermos curadas. E muitas vezes por vergonha. Ah, eu não vou falar com fulano, não, não vou pedir perdão, não. Ah, eu não vou fazer aquilo ali, não. Ah, e se todo mundo souber, né? A gente fica com vergonha. E a gente perde a oportunidade de curar, de trazer a cura para o nosso interior. E quando nós não somos curados, nós não podemos dar continuidade à vida. Não tem como você dar continuidade à sua vida. Se você continuar carregando uma enfermidade que vai cada vez mais te adoecer.